18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Estamos juntos mais uma vez aqui no melhor Mix do Brasil, começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Nós vamos com a notícia e com a informação até às 7 da noite para você. Eu, Karime Leão e o Ari Guedes aqui nos estúdios da Mix FM e a nossa equipe de jornalismo aí no campo, na batalha, ainda produzindo para você o 18 horas desta sexta-feira, Karime, hoje dia 11 de setembro de 2020, sextou e nós aqui, né, novamente, felizes da vida, começando mais uma edição do 18 horas. Buenas noites, Karime. Boa noite, Carlão, boa noite, muito boa noite para você, sintonizado na programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite especial pra galera que nos acompanha ao vivo pelo aplicativo Mano. E você quiser conferir também o nosso programa aqui ao vivo, é só acessar 18horas.com.br ou no nosso canal do YouTube. Legal. 18 horas, estamos lá no YouTube também. Você pode conferir aqui, né, um dos estúdios, assistir, ver o nosso rosto, o que acontece por aqui. Valeu! Valeu que valeu, bora juntos, né, Karime? Até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas. Depois de tanta polêmica, né? Diz que vai ou não vai, fica ou não fica, faz ou não faz. Muita polêmica, mas aí rolou a confirmação e o adiamento do Festival Folclórico de Parintins. Oficialmente agora está adiado para o ano que vem, 2021. Exatamente, Carlão. Foi adiado para junho de 2021. E a medida é uma orientação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que vê com preocupação o relaxamento geral da população contra as medidas preventivas contra o novo coronavírus. As autoridades de saúde avaliam que não há segurança suficiente para a realização do festival neste momento. E o festival, né, que acontece tradicionalmente no último fim de semana de junho, mas esse ano, por conta da pandemia de Covid, chegou, né, a ser cogitado, né, a ser adiado para novembro. Mas agora foi, né, depois de tanto diz que me disse, vai ou não vai, foi adiado para o ano de 2021, Karime, junho de 2021, é isso? Exato, em junho de 2021. A data assim, normal, né? Exato, assim como todos os grandes eventos e festivais, né, que reúnem muitas pessoas. Esse ano, a alternativa mesmo para os artistas, para esses grandes eventos, até o Réveillon de Copacabana, eles estão apostando no quê? Estão apostando em lives, estão apostando nas redes sociais. As lives, né, pegaram, né, Karime? Vai ficar, eu acho, né? Eu também acho. Eu acho que mesmo voltando aí os eventos ao vivo e a cores, eu acho que essa live, essa modalidade aí é bastante interessante também, é intermediária no processo, né? E por falar nisso, em lives, né? Domingo agora tem live sertaneja para comemorar o quê? O Dia Nacional da Cachaça. Olha aí, para quem gosta, o Dia Nacional da Cachaça, entre os nomes, inclusive, nessa live, aí estão o Leonardo, que não gosta muito de cachaça, o Jorge Mateus e o Bruno e Marrone. A live acontece exatamente no Dia da Cachaça, né? Que é o dia 13 de setembro, ou seja, esse domingão aí, depois de amanhã. A gente pode acompanhar as lives nos canais do YouTube de cada artista, ok? Cada artista vai estar lá fazendo a sua participação a partir das 4 da tarde, horário de Brasília, ok? 3 horas, né? Horário de Manaus. A data foi criada pelo Instituto Brasileiro da Cachaça no ano de 2009, Karime. Pois é, logo a cachaça, né? Que é a matéria-prima para a bebida mais conhecida mundialmente do Brasil, que é o que? A caipirinha, a caipirinha made in Brasil. Adoro. Bom, a importância para a economia brasileira está refletida nos números, tá? Movimenta anualmente 14 bilhões de reais em todo o país, que é exportada para diversos países, né? Os maiores produtores de cachaça aqui no país, aqui no Brasil, são Minas Gerais e São Paulo. Gostas de uma meiota, Karime? Adoro uma cachaça. Você? Fala uma aí que você gosta. Tem nome? Eu gosto das mineiras, né? Que são claro. As cachaças mineiras, são muito boas, são as tradicionais. Agora, que tem várias, né? Que você toma legal no 51, essas pirassunungas. Eu gosto de uma que é produzida lá na região serrana do Rio, lá tapioca, em Friburgo. É boa. Eu gosto da
Nega Fulô. Nega Fulô, muito Nega boa. Fulô é também, porque ela tem essa tradição. Eu falei tapioca, né? Ipioca. Eu achei que era uma cachaça de tapioca, sei lá, né? A Ipioca. Vai né? que... Bom, Um brinde ao dia da cachaça. 6h05 em Manaus, vamos juntos, hein? Mais uma edição do 18 horas pra você nesta sexta-feira aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje o delegado-geral, né, adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Tarso Yuri Soares, em portaria normativa, determinou o afastamento imediato de 70 comissários que estavam atuando na capital e no interior do estado como delegados da Polícia Civil. A medida atende uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Gilmar Mendes, de derrubar a decisão da Justiça do Amazonas, que mandou promover 53 delegados em junho de 2018. O afastamento vai gerar sérios problemas na estrutura das delegacias, uma vez que o Estado não tem delegados de carreira suficientes para atuar em todas as delegacias. Mas a decisão judicial não se questiona, se cumpre. E foi isso que o comando da Polícia Civil fez. Bom, e esses comissários, eles foram aprovados no concurso de 2001 e em 2016 assumiram a função de delegado, passando a ter os mesmos deveres, direitos e salários que os delegados de carreira. Na época, a promoção sem a realização de concurso foi feita para atender ao aumento da demanda com a aberturas de novas delegacias em Manaus e também no interior. Pois é, Carlão, mas em agosto deste ano, o Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas entrou com recurso no STF em agosto passado, questionando a constitucionalidade das leis estaduais que promoveram os delegados, todos esses comissários, aliás, né? E agora, dia 1º de setembro, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a promoção dos comissários, justificando que as leis estaduais sobre essa matéria já tinham sido consideradas inconstitucionais em 2015, em decisão do próprio STF. E com essa nova decisão aí, não restou ao governo do Amazonas outra alternativa, né? Tem que se cumprir decisão judicial, não se discute, que nem você falou, Karine, cumpre-se, né? A sentença aí do STF afastou do cargo os delegados, todos os comissários beneficiados. E nesse caso, 70 comissários foram afastados do cargo de delegado. Agora, o afastamento dos comissários é apenas mais um capítulo dessa novela que vem se arrastando no judiciário há anos. Agora, isso terá consequências, sim, de imediato no funcionamento das delegacias. Não há delegados de carreiras suficiente para atender a demanda e os serviços já são precários, né? Imagina como é que pode ficar ainda pior. É isso, com certeza, Karine Leão. O impacto desse afastamento dos comissários do cargo de delegado terá consequências, sim, negativas nas investigações de crimes e a responsabilização dos infratores, os criminosos. O caso fica ainda mais grave no interior, que pode voltar a ter policiais militares respondendo pelas delegacias, como já foi num passado até bem recente. A solução definitiva para esse caso seria, sim, a realização de um novo concurso para delegado, o que é descartado atualmente pelo governo do Amazonas. Bom, o que se espera? O que se espera é que a solução seja encontrada o quanto antes, para que o cidadão que precise dos serviços das delegacias não seja, com certeza, e como sempre, o mais prejudicado. Bom, e sobre o assunto, a Polícia Civil do Amazonas informou que todos os serviços estão sendo realizados normalmente, sem prejuízos para a segurança pública do nosso estado. Você está ouvindo 18 horas. E mais uma operação policial no Rio de Janeiro desbaratou uma quadrilha que desviava recursos públicos. E a sobrinha de 2 secretários do governo de Wilson Lima é procurada da Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de desvio de dinheiro público. O alvo da Polícia Federal é Cristiane Brasil, filha do presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, famoso, e sobrinha de Ronaldo e Luiz Monteiro. Os dois estão lotados como secretários
suspeitos no governo do Amazonas. A Cristiane Brasil, ela se apresentou à polícia no fim da tarde de hoje. A ex-deputada federal responde por atos supostamente praticados entre maio de 2013 e maio de 2017, quando assumiu secretarias municipais nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella, ou seja, ela já está presa na Polícia Federal. E as suspeitas de corrupção no Rio de Janeiro têm relação com as do Amazonas? Bom, você vai saber o que pensam os deputados sobre essa possível ligação agora na reportagem de Cíntia Lin. As semelhanças entre as suspeitas de corrupção na saúde do estado do Rio de Janeiro e do Amazonas são muitas. Está até no nome dos governadores, o Wilson Witzel no Rio e o Wilson Lima no Amazonas. Mas também está no partido PSC, também está no modus operandi, como na história da compra dos ventiladores pulmonares, nas prisões feitas pela Polícia Federal, na queda dos secretários de saúde e agora mais um elemento. A sobrinha de 2 secretários do governo de Lima é procurada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por contratos suspeitos na pasta de assistência social. A procurada na Operação Catarata é Cristiane Brasil, pré-candidata à Prefeitura Carioca, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, que até agora não se envolveu em nenhum escândalo de corrupção atual, mas foi preso no Mensalão. Nas secretarias estaduais do Amazonas estão Ronaldo e Luiz Monteiro, irmãos do ex-deputado Roberto Jefferson e tios da procurada pela polícia. Nos bastidores, o que dizem é que essas contratações de pessoas de fora do estado foi o preço que o Wilson Lima pagou pelo PTB, que não foi parar nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto. Mais uma informação: a irmã de Josué Neto, Luciana Holanda, foi exonerada para entrar um dos irmãos do deputado e o partido, naquela época, ficou com o vice-governador Carlos Almeida Filho. Como quem dá também pode tirar, o vice agora está sem partido. Para o deputado Serafim Correia, é difícil fazer a ligação do Rio com o Amazonas por conta da procurada pela polícia. O fato da Cristiane Brasil ter 2 tios no secretariado do governo do estado, por si só, não liga os 2 secretários daqui a qualquer fato relacionado no Rio de Janeiro. No entanto, é muito estranho que 2 pessoas que sempre moraram no Rio de Janeiro estejam ocupando 2 cargos de secretários de Estado no Amazonas, que eles, obviamente, pouco conhecem. Quem também não acha normal essa importação de secretários é o deputado Dermilson Chagas. A secretaria que eles estão é muito estratégica. Por exemplo, terras do Estado. O que está sendo monitorado, o que está sendo mapeado, o que tem essas terras, se tem minério, se tem extração, se tem potencial econômico. Então, acredito que nunca é demais a gente olhar com carinho e com atenção essas pessoas que chegam aqui de fora, com quem não quer nada, e saem daqui ricos e milionários. Já o deputado Wilker Barreto diz que é suspeita a relação familiar dos tios com a Cristiane Brasil trabalharem para o governo do Amazonas de Wilson Lima. A ligação já com o PSC, do partido do Wilson Witzel e do presidente nacional do partido, já é preocupante. Obviamente, não é uma singela coincidência. O PTB está aqui basicamente numa troca de favor, está muito claro. Irmãos do presidente nacional do partido e o partido no arco de aliança do governador Wilson Lima. Cristiane foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por conta de condenações na Justiça Trabalhista, segundo revelou o G1. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, 6h14. Boa tarde para você na sintonia certa. Programa 18 horas com você até às 7 da noite, já que estamos, em clima de eleição para prefeitos e vereadores em Manaus e, é claro, em todo o Brasil. O Avante realizou convenção na noite desta quinta-feira e oficializou o nome de Davi Almeida, como candidato à prefeitura de Manaus, e do atual vice-prefeito, que é o Marcos Rota, como vice
vice, além de 300 candidatos que vão disputar vagas na Câmara Municipal de Manaus. A candidatura de Davi, segundo o presidente nacional do Avante, deputado Luiz Tibé, será a maior aposta do partido no Brasil. Davi tem o apoio do DEM, presidido no Amazonas pelo ex-deputado e ex-secretário de Wilson Lima, Paulderney Avelino, do PROS, partido pelo qual o José Melo foi eleito governador, e ainda do Partido da Mulher Brasileira e do PTC. E no domingo, será realizada a convenção do PT, que vai confirmar a candidatura do deputado federal José Ricardo à Prefeitura de Manaus e dos nomes do partido que vão disputar vaga de vereador, as vagas de vereadores. O nome do vice para sair da aliança, pode sair da aliança do PSOL e também do partido Rede Sustentabilidade. E vale destacar que a maioria dos partidos deixou para os últimos dias a realização das convenções. O Podemos, de Amazonino Mendes, que lidera com folga todas as pesquisas, deixou a convenção para o dia 16, último dia do prazo estipulado pelo TSE, para os partidos realizarem as suas convenções. Também decidiu para o último dia o PSD, de Ricardo Nicolau, além do PMN, de Orcínio Oliveira, o Patriota, do Coronel Alfredo Menezes, e o Republicanos, de Alfredo Neto. Bom, realmente estamos nos últimos dias aí, de definições. Teremos ainda novidades que vão ser noticiadas aí nesse fim de semana e no início da próxima semana e ao longo, nesse período aí, muitas novidades teremos com certeza pela frente. Vários pré-candidatos, inclusive, já estão jogando aí a toalha, e no dia 16 saberemos quais candidatos de fato, conseguirão, chegar lá e disputar a sucessão do prefeito Arthur Neto, bem como todos os nomes dos respectivos vices também, que é muito importante, é claro, para decidir bem aí, Exato, e como eu estava falando, entre os partidos que vai deixar para o último dia, o dia 16, está o Republicanos de Alberto Neto. Chegamos a ter aí 16 pré-candidatos e devemos fechar o período de convenções com 11 a 12 candidatos. 18 horas. E no momento em que o Brasil vive uma crise de abastecimento de arroz, com preços do produto nas alturas e até venda racionada, o Código de Defesa do Consumidor completa hoje 30 anos. O Código de Defesa do Consumidor é um conjunto de leis que foi capaz de mudar o comportamento do brasileiro na relação de consumo, trazendo aí direitos e também deveres, tanto para clientes quanto para quem oferta um produto ou um serviço. Vamos conferir mais informações na reportagem de Júlia Gomes. Aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, o Código de Defesa do Consumidor foi sancionado em 11 de setembro de 1990. O tempo passou e as pessoas tomaram conhecimento sobre os direitos previstos na legislação que trata sobre as relações de consumo. Mas, passadas 3 décadas, o processo de compra se modificou, principalmente devido ao comércio eletrônico. Segundo alguns especialistas, uma atualização seria bem-vinda, embora o código tenha seu texto adaptado ou usado de forma indireta outras legislações para proteger os direitos dos consumidores. Além disso, o economista Orígenes Martins destaca que, com o passar do tempo, houve também a politização dos direitos que a legislação prevê. Os próprios consumidores, eles se aproveitaram dos itens que deveriam ser favoráveis às suas ações, aos seus direitos, e começaram a utilizá-los de maneira politizada. No entanto, não se pode negar que, como um instrumento de defesa de uma classe tão mal assistida como é a do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor foi muito positiva, valeu muito. Para Jalil Frache, gerente do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, o Procon Amazonas, mesmo com 30 anos de publicação da primeira edição, o CDC é considerado um marco na lei da oferta e da procura. É fundamental falar que o Código é uma legislação moderna, mesmo estando completando 30 anos, e que ela é plenamente aplicável nas novas modalidades de consumo, de comércio, como, por exemplo, os e-commerces. Tendo algumas diferenças, sim, de aplicabilidade no direito à troca, no direito de arrependimento, mas, de um modo geral, plenamente aplicáveis. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E a CPI da Saúde ainda não tem data para ouvir Rosimeire Del Giglio, mulher do secretário estadual da Fazenda, Alex Del Giglio, sobre a relação dela com um dos fornecedores milionários do governo de Wilson Lima. Vamos agora conferir os detalhes na reportagem de Cíntia Blink. Já tem quase um mês que Rosimeire Del Giglio, mulher do secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, foi denunciada pelo deputado Wilker Barreto por ser uma das donas do consórcio Zona Norte Engenharia, que gerencia o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. O parlamentar apresentou um requerimento que foi aprovado para Rosimeire ir depor na CPI da Saúde, mas ela ainda não foi chamada. Dia 12 de agosto, o deputado Wilker Barreto foi à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas e falou da ligação de Rosimeire com uma das maiores fornecedoras do governo, o consórcio Zona Norte Engenharia. O deputado disse que só em 2020, a Zona Norte Engenharia recebeu mais de 80 milhões de reais do estado do Amazonas. Eu quero perguntar o seguinte, é coincidência? 2019 todo, 22 milhões. Cria a empresa sócia do dono, de um dos donos da PPP. E misteriosamente, num toque de mágica, do coração mole do secretário da Fazenda, a mesma PPP já recebeu 4 vezes mais no primeiro semestre. Nas últimas semanas, os deputados da comissão receberam pessoas que falaram sobre a atuação da organização social OS, que gerencia o Delfina, e já entenderam que o povo paga por um serviço que não está recebendo. Mas nada da esposa do secretário da Cefaz aparecer na cadeira de depoente. Conforme o presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, semana que vem, outras datas serão definidas para a CPI ouvir novos depoimentos, e entre eles está o nome de Rosimeire Del Giglio. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Ok, são 6 horas e 21 minutos em Manaus, sexta-feira, hein? Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. A gente vai abrir a playlist do 18 horas de hoje com a cantora e compositora que é a Becky Hill, que ela lançou a faixa Heaven on My Mind, em colaboração com um DJ e produtor musical que é o Sigala. E esse é o segundo single apresentado depois do álbum de estreia de Becky Hill. Então vamos de música, abrindo a playlist desta sexta-feira aqui do 18 horas. Vamos com Heaven on My Mind. Horas 25 minutos, melhor mix do Brasil. Programa 18 horas até as 7, a primeira da playlist. Você curtiu aí Becky Hill e Sigala, Heaven on My Mind em 100,7. Mix. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para a noite desta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Previsão do tempo é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a noite deve ter chuva, tá? Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 84%. 6h26, boa noite. Mix. O Ministério Público Eleitoral fez uma recomendação para lembrar, aos partidos de dar acessibilidade nas propagandas eleitorais que são transmitidas pela televisão. E quem não obedecer à lei, que já está em vigor há algum tempo, vai ficar sujeito à punição da Justiça Eleitoral, como explica a repórter Cíntia Blink. Quando o assunto é acessibilidade nas eleições, não estamos falando de nenhuma novidade, já que tem lei que assegura esse direito às pessoas com deficiência há anos. Mas a verdade é que na prática a teoria é outra. Por isso, o Ministério Público Eleitoral fez uma recomendação aos diretórios municipais e estaduais para que os partidos do Amazonas não esqueçam de dar acessibilidade nas propagandas eleitorais na televisão, como explica o Procurador Regional Eleitoral do Amazonas, Rafael da Silva Rocha. A utilização de legendas, interpretação em libras e audiodescrição são obrigatórias em todas as exibições de propaganda eleitoral na televisão. Isso vale tanto para as propagandas exibidas em rede nacional, quanto para as inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação das emissoras. Para Ingrid Mendonça, presidente licenciada da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, essa preocupação com as pessoas com deficiência já conta como um motivo para ela votar ou não em um candidato.
a legislação já prevê isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência já prevê isso, existe legislação eleitoral específica, mas na prática isso muitas vezes não acontece, tanto na questão de comunicação, e aí é importante para o eleitor até avaliar quem é a pessoa que está falando que vai representá-lo e que não encontra um mecanismo acessível para transmitir essa mensagem. E Fábio Ricarte, ativista da inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência no Amazonas, reconhece que há candidatos que respeitam a lei, mas ainda há o que evoluir nesse aspecto. Existem candidatos que sim, que respeitam a questão da acessibilidade para diversos tipos de deficiência, mas ainda há o que avançar no sentido de acessibilidade para outros tipos de deficiência, como é o caso do totalmente cego, né? A pessoa totalmente cega, ela precisa, por exemplo, de uma imagem com audiovisual, ou seja, essa audiodescrição da imagem vai fazer com que o deficiente cego ele possa estar visualizando o que está acontecendo, o que está falando, o que está propondo, quais são as cores que estão ali naquela imagem, e assim ele possa ter acessibilidade. Mas a nossa preocupação são com todas as pessoas com deficiência. Na recomendação, o Ministério Público Eleitoral destaca que vai tomar as providências cabíveis em caso de não cumprimento das medidas indicadas em um documento, que também foi encaminhado aos promotores eleitorais para que notifiquem os diretórios municipais de partidos políticos no estado. Outro cuidado durante a campanha que os partidos vão ter que tomar é quanto às medidas sanitárias nos eventos presenciais. Os tempos de pandemia impõem uma série de protocolos. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral informou que os eventos que gerem aglomeração de pessoas são permitidos, desde que observadas regras sanitárias pertinentes, como uso de máscara, distanciamento mínimo de 1,5 m entre os participantes e mais precauções. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. O Ministério Público Federal abre processo administrativo para verificar se a Universidade Federal do Amazonas está cumprindo a recomendação de adotar o princípio da suspeição nas bancas examinadoras de concursos públicos e processo seletivo da instituição. A decisão é resultado de uma denúncia de supostas irregularidades no concurso público para professor da Universidade Federal em 2016. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A portaria determinando o início da investigação foi publicada hoje pelo Procurador da República no Amazonas, Armando César Marques de Castro. A finalidade é acompanhar o cumprimento de uma recomendação do Ministério Público Federal para que o Conselho Universitário da UFAM estabeleça normas determinando que em concurso público ou processo seletivo realizados pela instituição não seja permitido nas bancas examinadoras servidores que tenham algum tipo de ligação, quer seja de amizade ou parentesco, com qualquer candidato. Os integrantes responsáveis pela seleção devem assinar um termo de compromisso nesse sentido. A decisão do Ministério Público Federal é resultado de denúncia feita por participantes do concurso público para a seleção de professor na área de arte e educação da universidade, edital 25/2016. As denúncias dão conta de supostas irregularidades no processo. Foi feita uma representação relatando essas supostas irregularidades, mas o inquérito civil instaurado à época, segundo o documento do Ministério Público, foi arquivado pelo Conselho Universitário. A recomendação para que a UFAM adote a suspeição dos membros de suas bancas examinadoras foi feita pela Procuradoria da República em julho de 2018. O concurso da UFAM de 2016 ofertou 36 vagas e teve mais de 40 mil inscritos. Tentamos ouvir a Universidade Federal do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos retorno. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a população de Novo Airão já pode acessar gratuitamente o sinal de Wi-Fi do projeto Amazônia Conectada, que está disponível na Praça dos Dinossauros, na área central do município. O sinal está liberado desde o dia 5 de setembro, quando a Prodan concluiu a instalação dos equipamentos de telecom que se comunicam com o sinal oriundo das fibras ópticas subfluviais mantidas pelo Exército.
O próximo município que vai receber com a distribuição, do sinal do Amazônia Conectada é Barcelos, onde os estudos para a criação da rede governamental também já foram concluídos. Depois o sinal chegará a Iranduba e também a Manacapuru. Lançado em 2015, o Amazônia Conectada prevê apenas no estado do Amazonas o lançamento de 9.000 quilômetros de fibra, distribuídas em 6 infovias: Rio Solimões, Rio Negro, Rio Madeira, Rio Juruá, Rio Japurá e Rio Purus. Mas o projeto ele ficou 3 anos parado e foi retomado agora em 2020 em uma ação conjunta envolvendo a RNP, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e também ao Exército Brasileiro, que é subordinado ao Ministério da Defesa. Economia. E a produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus registrou queda de 20,9% nos primeiros 8 meses deste ano, no comparado com o mesmo período do ano passado. E os dados eles foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e também similares. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre essa queda no setor. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus registrou queda de 20,9% nos primeiros 8 meses deste ano. No acumulado de janeiro a agosto de 2020, foram fabricadas 588.495 motocicletas, ou seja, cerca de 155 mil unidades a menos do total do ano passado. A boa notícia é que o volume registrado em agosto corresponde a uma alta de 0,4% no comparado com o mês de julho. Segundo José Eduardo Gonçalves, assessor da presidência da Abraciclo, a produção de motos vem mostrando uma curva ascendente desde a retomada gradual das atividades no Polo Industrial de Manaus. Está reagindo. São vendidas por dia útil mais de 4.500 unidades. Mas em agosto a produção passou por momentos novamente restritivos. Isso porque as fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus estão praticando medidas de segurança, protocolos de saúde para preservar os seus funcionários. Então acaba sendo gerado um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E isso tem consequências. Por exemplo, os contemplados por consórcios muitas vezes não conseguem encontrar o modelo exato que estão procurando. E o consórcio é muito importante para o setor, representa mais de 25% dos negócios. As fábricas estão investindo para que a produção volte cada vez mais próxima ao normal. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Também 6 horas 35 minutos e você era o melhor mix do Brasil e até às 7, mais uma edição do programa 18 horas e hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira a gente está sempre conferindo a coluna do nosso editor executivo, o jornalista Sérgio Bartolo. A revista Veja desta semana traz um importante estudo do Instituto Locomotiva sobre a expectativa dos brasileiros para o pós-pandemia. O trabalho quantifica o impacto da doença na vida das pessoas e os temores para os próximos anos. A conta da pandemia é alta e se materializou em uma catástrofe humanitária que matou mais de 128 mil pessoas no Brasil. As projeções do mercado financeiro para o encolhimento do PIB ficam entre 5% e 6%, enquanto o desemprego poderá atingir 18%. No levantamento do Instituto Locomotiva, para a Veja, feito por telefone com 2.432 pessoas em 72 cidades do Brasil, foi feito entre 14 e 16 de agosto. 65% dos entrevistados disseram acreditar que ainda estamos no meio da pandemia. Em média, 6 em cada 10 afirmam que sofreram impacto negativo na renda. Quase metade disse que está com os boletos atrasados. A inadimplência já alcançou 70% dos brasileiros que integram as classes D e E. A pesquisa constatou que 81% das pessoas pretendem comprar menos em shoppings. Segundo a pesquisa, 49% das pessoas acham que o país só vai se recuperar em 2022. Metade das pessoas manifestam o desejo de morar fora do Brasil, se tiverem condições. Segundo o Instituto, o presidente Bolsonaro terá de lidar com 67% dos brasileiros que estão insatisfeitos com a política do país e com 58% que se mostram descrentes em relação ao futuro do Brasil. A situação exige muita sabedoria dos políticos brasileiros.
18 horas. 6h37. Daqui a pouquinho, hein? Temos uma entrevista bacana e importante aqui, né? Em tempos de eleição, né? Teremos uma entrevista. Vamos falar sobre a representatividade jovem na política, que é algo assim que é importante, bacana. Não é? Eu acho muito bacana. A gente fala mal, às vezes, muitos jovens, eles criticam demais a política, os políticos, mas e daí, né? O que você, jovem, faz para mudar esse cenário? Exatamente. Daqui a pouquinho. Antes, a banda Jonas Brothers e a cantora Carol D lançaram em maio um clipe para a música X. E em tempos de distanciamento social, no vídeo os cantores aparecem em telas de celular separadas, assim, interagindo, né? Burlando, né? Fazendo uma fake aí, mas saiu bem legal. Então vamos de música agora. Vamos de Jonas Brothers e Carol D com X. 6h41. Você está no melhor mix do Brasil, a segunda da playlist de hoje. Jonas Brothers e Carol D, a música X em 100,7. Entrevista do dia. E este ano teremos mais uma eleição municipal. E será que teremos aí uma participação ativa dos jovens nessa campanha? Bom, para falar sobre esse assunto está conosco o presidente do Podemos Jovens aqui no Amazonas, o empresário e acadêmico de direito Amon Mandel, que tem 19 anos. Boa noite! Seja muito bem-vindo aqui ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Beleza? Boa noite a todos que nos acompanham e a toda a equipe aqui da Mix. Muito obrigada. Então, o jovem tem interesse na política partidária ou só faz política nas redes sociais, que é onde a gente mais encontra o jovem falando, criticando, como eu já tinha comentado aqui? Verdade. Lugar de jovem também é na política? Karime, com certeza, o jovem se interessa sim pela política partidária, em menor grau, mas se interessa. E nós temos exemplos, Brasil afora, de pessoas jovens que foram eleitas pelos movimentos das redes sociais. Um grande exemplo é a deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral. Ela foi a 6ª mais votada do estado inteiro. Outro exemplo é o Kim Kataguiri, que foi o 4º mais votado no estado de São Paulo também. Tudo através das redes sociais, não é isso? Correto. Fazendo um trabalho intenso político nas redes sociais. Interessante. Bom, nós temos aí várias lideranças jovens nos bairros, né, que estão acontecendo aí, né? Eles não participam diretamente da vida partidária, que normalmente é tocada por pessoas mais velhas. O que você pretende fazer de diferente no Podemos Jovem? Certo? Tem outros jovens também participando? Você tem sim. Nós temos uma equipe de jovens, inclusive um programador, e nós estamos desenvolvendo um aplicativo, pretendemos lançar nas próximas 3 ou 4 semanas, para captar essas lideranças jovens que temos em Manaus e no Amazonas. Justamente para trazer esses jovens que estão nas redes sociais para a política partidária, que é onde acontece a mudança efetivamente. Bacana. Nós estamos falando de jovens, a gente já sabe a idade dele? Não pergunto. 19 anos, falei, muito, então a faixa é essa, 19 anos que você tem, 20 e poucos anos? Não, a faixa para o Podemos Jovem é de 16 a 34 anos. Porque 16 anos já vota, então... Já tá valendo, já pode participar do jogo, já pode jogar, né? Já pode dar opinião. Exato, e deve. 16 não são pessoas que pensam e têm opinião própria, então... Sim, com certeza. E você sempre gostou de política? Sim, eu sempre gostei muito de política, mas eu não participava da política partidária. Eu era, ainda sou, na verdade, voluntário na Fundação Wikimedia, que é quem gere a Wikipédia no mundo inteiro, e na ONU, através da agência United Nations Volunteers, que é uma das agências da ONU, como a Unicef, como outras agências. Ou seja, dá para atuar, né? Ainda bem jovem. Sim, há mais de meia década, de 2015 para cá, eu sou editor da Wikipédia e venho trabalhando em prol da democratização do conhecimento, né? Nós temos reuniões com professores universitários, Brasil afora, estudantes de graduação, mestrado ou de ensino médio também, onde nós desenvolvemos, escrevemos os artigos, eles passam por uma revisão editorial. E nós temos também um corpo onde nós revisamos os artigos que são editados por pessoas de qualquer parte do mundo, né? Porque na Wikipédia qualquer um pode editar. Porém, nós temos sim um corpo editorial que revisa essas edições posteriormente. Ou seja, dá para fazer muita coisa mesmo. Bom, Manaus tem muitos problemas que exigem soluções inovadoras, sem dúvida. Em que o jovem pode contribuir participando da política para melhorar a vida de todos? Karine,
Os problemas da sociedade moderna, recentemente, todos foram solucionados por meio da tecnologia. Nós temos aí grandes exemplos de magnatas da tecnologia que se tornaram posteriormente, né? Que são o Bill Gates, o Steve Jobs, que agora já não está mais entre nós, mas foi um grande revolucionário, uma pessoa conhecida no mundo inteiro. E essas soluções sempre vêm por pessoas jovens. A mentalidade jovem está sempre lado a lado com as ideias inovadoras, né? Então, nós precisamos dar um choque de modernidade em Manaus. Entendi. Nós queremos atrair essas pessoas jovens para o Podemos Jovem para desenvolver projetos em conjunto, projetos com a participação de jovens não só do partido, mas de fora também. É um processo participativo aberto, né? Para trazer essas soluções. Nós queremos desenvolver estamos desenvolvendo, por exemplo, o aplicativo para captar essas lideranças jovens. Tem outros aplicativos que podem ser desenvolvidos ou que já foram desenvolvidos em outros locais do Brasil. Nós não precisamos já inventar a roda. Olha lá, aplicativos. Nós precisamos de aplicativos, por exemplo, para organizar a grade de horários e destinos dos ônibus. Aplicativos para que o cidadão possa informar quando é que o caminhão do lixo passou, quando é que não passou, por quê? Se o caminhão não passou na sua rua em determinado dia, teoricamente, a prefeitura não deveria pagar por esse serviço, né? Tem que ser descontado. Então, tem uma série de problemas que podem ser resolvidos. E uma série de ações que no dia a dia ali, na vida cotidiana das pessoas incomodam ou estão erradas e que de repente esses jovens que moram num bairro, que passam por esses problemas, podem contribuir com essas sugestões, explicando, falando alguma coisa. No aplicativo, na rede, não é isso? E o que você acha? Inclusive, já dizia Charlie Brown Jr. numa música aí, o jovem no Brasil não é levado a sério. Olha, ele está parcialmente correto. Em tese, ele está sim correto. Ele não é levado a sério. De forma geral, nós temos poucas pessoas, poucos políticos que realmente dialogam com o público jovem, né? Ok. Aqui no Amazonas mesmo, a última grande política que impactou de forma relevante a população jovem foi a criação da Universidade Estadual do Amazonas pelo então governador Amazonino Mendes, né? Então nós precisamos de pessoas que dialoguem com o público jovem. Nós precisamos também da participação dos jovens efetiva na política partidária. Com certeza. Influenciando diretamente no processo decisório. Porque o jovem tem atitude, disposição, criatividade, que são características que podem, quando trabalhadas em conjunto, contribuir e muito, e né, hoje, para a inclusive, sociedade. velhos políticos que estão aí hoje atuando como senadores, até começaram bem jovens na política. Sim, temos Eles vários começaram exemplos, lá, temos vários exato. exemplos. Então, quer dizer, o jovem já está na política há algum tempo, né? É verdade. Agora, a intensificar mais essa participação do jovem na política é a sua ideia e é o seu projeto aí também, não é isso? Com certeza. Agora são 6h48. Estamos conversando com o presidente do Podemos Jovem aqui do Amazonas, o empresário e acadêmico de direito Amon Mendel, que tem 19 anos. Amon, para encerrar, né, qual a sua expectativa de trabalho, né, com esse grupo de jovens? Bom, a expectativa que eu tenho é que nós captemos cada vez mais jovens aqui no Amazonas. Nós queremos passar a mensagem de que nós podemos mudar o Amazonas e podemos mudar Manaus e podemos mudar o Brasil. Nós temos uma mentalidade de tecnologia na veia, né? Nós queremos nos unir em prol dessa causa comum e eleger aí em torno de 2 a 3 representantes o máximo possível para representar esses jovens, né? Levar essa pauta para dentro da casa, da Câmara Municipal de Manaus. Com inovação, com tecnologia, né? Tá certo, então. Valeu. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas conversando com a gente. A gente conversou eu que agradeço. Imagina, com o presidente do Podemos Jovem aqui do Amazonas, o empresário e acadêmico de direito Amon Mendel. Muito obrigada. E quem se interessou pelo projeto pode procurar as redes sociais do Podemos Jovem no Amazonas, ou @podemosjovem.am no Instagram, ou o website do próprio partido, que é o podemos.org.br. Daí lá ele já pode fazer inscrição, pode saber como atuar, não é? E pode falar diretamente conosco pelo direct no Instagram.
É a linha participar de reuniões pelo Google Meet, pelo Zoom, para discutir e apresentar novos projetos. Muito obrigada, tá ótimo. Então, uma boa noite pra você. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, 6h50 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, amanhã agências da Caixa Econômica aqui no Amazonas estarão abertas para pagamento do auxílio emergencial e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E quem conta pra gente quais agências vão abrir neste sábado é a repórter Júlia Gomes. A Caixa Econômica Federal informou que vai abrir 16 agências no Amazonas neste sábado, 12 de setembro. O horário de funcionamento será de 8 da manhã até o meio-dia, para pagamentos do auxílio emergencial e também do saque imediato do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como explica Maria Cláudia Sakai, superintendente da Caixa Econômica. Serão 11 agências em Manaus e em torno, e também agências Itacoatiara, Parintins, a agência Manacapuru, a agência Tabatinga e a agência Tefé. Amanhã nós estaremos dando apoio e atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial em todos os serviços que eles necessitarem. E convido os clientes a comparecerem às agências da Caixa munidos de seus documentos. Aqui em Manaus, as agências dos bairros Adrianópolis, Alvorada, Centro, Compensa, Cidade Nova, Raiz, São José Operário e do Jorge Teixeira estarão funcionando neste sábado. Também estarão abertas as agências dos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tefé e Tabatinga. Em todo o país, mais de 7 milhões de beneficiários nascidos nos meses de outubro e novembro devem receber a nova parcela. O auxílio emergencial foi criado pelo governo federal para amenizar a crise durante a pandemia do novo coronavírus. Júlia Gomes para o 18 horas. E o Sinteam aguarda a notificação da Justiça do Amazonas sobre a greve ilegal dos professores e desconto salarial dos trabalhadores a pedido do governo do estado que paralisaram as atividades em Manaus. O sindicato diz que vai entrar com agravo de instrumento e denúncia, perseguição da SEDUC aos trabalhadores. A reportagem é de Odineia Araújo. Até agora, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sinteam, ainda não foi comunicado oficialmente da decisão da Justiça do Amazonas de que a greve da categoria é ilegal e que os trabalhadores que aderiram à paralisação vão ter descontos no pagamento. O Sinteam informou que vai recorrer da decisão, até porque, segundo o sindicato, não há greve. O que foi aprovado pela categoria foi continuar com o trabalho remoto e paralisar apenas as atividades presenciais. A presidente da entidade, Ana Cristina Rodrigues, lamentou a decisão da Justiça e disse que o Sinteam vai entrar com agravo de instrumento porque muita coisa precisa ser esclarecida. Entraremos com um agravo, há muita coisa lá que precisa ser esclarecida, que não procede. O que procede realmente, que a Justiça deveria estar olhando, é a perseguição que os trabalhadores estão passando por tentar exercer um direito de trabalhador, que é aderir aos encaminhamentos de seu sindicato. Um exemplo disso é o que ocorre no CMPM 8, nós temos documento comprovando de uma trabalhadora que está sendo perseguida, devolvida para a sua coordenação, porque não está de acordo com aquilo que prega a gestão administrativa da SEDUC nesse momento. A Secretaria de Educação do Estado não respondeu à denúncia de perseguição de trabalhadores. De acordo com o Sinteam, enquanto a direção da SEDUC faz reuniões virtuais para evitar aglomeração, os trabalhadores se arriscam tendo de ir às escolas, onde os casos de coronavírus não param de crescer. Segundo o sindicato, já são 1.770 trabalhadores com resultado positivo para a Covid-19. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, e com a retomada das atividades turísticas, que tal visitar alguns museus e conhecer um pouco mais da história aqui da nossa cidade? Boa. Claro, né, Carlão? Mas Sim. Tomando todos os cuidados sanitários e sem aglomeração. A repórter Nathalie Moraes separou alguns desses destinos gratuitos. Vamos conferir agora. No
Centro Cultural Palácio da Justiça estão abertas 4 exposições gratuitas. Uma delas é Arquitetônicas, que reúne a vida e a arte do artista plástico Otônio Mesquita em cidades imaginárias. Também está em cartaz uma homenagem ao arquiteto de obras icônicas no Amazonas, Severiano Mário Porto, com Severiano 90 anos. Já no circuito do Largo de São Sebastião, o Teatro Amazonas tem visitação turística sempre de 9 da manhã até as 15 horas de terça a sábado, assim como a programação de espetáculos completamente aberta ao público. Todas as atividades da casa funcionam no sistema de agendamento online, por conta da capacidade reduzida em prevenção à Covid-19. O público pode visitar ainda o Museu do Seringal na Vila do Paraíso, localizado no Igarapé São João, na área rural aqui de Manaus. Esse espaço foi criado para as locações e filmagens do longa-metragem A Selva. O museu reproduz um seringal do final do século XIX e início do século XX, época do ciclo da borracha. Nas visitas que são guiadas, é possível conhecer desde o processo de produção de borracha até a diferença entre o modo de vida do seringueiro, que vivia em condições análogas à escravidão, e a do seringalista, o dono do seringal, que ostentava uma vida de luxo e conforto, mesmo estando dentro da floresta. O acesso para o Museu do Seringal é feito pela Marina do Davi, no final da estrada da Ponta Negra. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 57 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até esse momento, o estado do Amazonas não divulgou os números oficiais da Covid-19 no estado. E no Brasil, o país tem hoje, nesta sexta-feira, 129.865 mortes registradas de Covid-19. E o país soma 4.251.455 diagnósticos de Covid-19, segundo os dados das secretarias estaduais de saúde. Hoje, nesta sexta-feira, o Brasil também soma 3.497.337 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora são 6 horas e 57 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana termina com várias candidaturas já colocadas para a Prefeitura de Manaus. Outras só serão decididas e anunciadas na próxima semana. Os candidatos vão aparecendo e em poucos dias terão que apresentar não apenas suas propostas para a cidade, mas também seus compromissos. O povo de Manaus merece uma campanha em alto nível. A cidade está saindo de um dos seus mais difíceis momentos por causa da pandemia de Covid-19. À custa, diga-se, de um imenso sacrifício de sua gente. Não dá para esquecer os milhares de mortos, muitos deles por causa da simples falta de atendimento médico. Não dá para esquecer o sofrimento de milhares de famílias e de amigos das vítimas. A eleição também não deixará de ser uma avaliação, uma crítica às consequências de escolhas recentes feitas livremente pelo povo nas urnas. As consequências foram claras, não foram boas, e ninguém mais que o povo sabe disso. A eleição para a Prefeitura de Manaus vai discutir o futuro. O que é melhor para a cidade? Cidade que precisa ter segurança, a tranquilidade e a firmeza de um governante que possa ajudar as pessoas neste momento difícil. Precisa de um governante que ajude a superar as dificuldades econômicas, além de cuidar muito bem da saúde, do transporte, da mobilidade e da educação. 18 horas. Ora, Karime, são 6 horas e 59 minutinhos. Nós temos aí mais alguma informação? Temos uma saideira. É o seguinte, terminou sem acordo nesta sexta-feira a audiência de conciliação entre os Correios e os trabalhadores da empresa pública. Com isso, informou o Tribunal Superior do Trabalho, o dissídio coletivo da greve será julgado só no próximo dia 21 de setembro, ou seja, os Correios continuam em greve. Os trabalhadores, eles estão em greve desde o dia 17
17 de agosto. Agora, 7 horas em ponto, 7 Carlão. em ponto. Sextou, hein, Carimilhão? Sexta-feira. Hoje, mas a minha sexta vai ser tranquila. Eu ainda tô tranquilo. Eu também. Eu ainda tô em home office ainda, Carimilhão. Eu também, de seu isolamento social, gente. Tô meio preocupado. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo pra vocês. Até segunda. Tudo bem. Continue bem, continue em 100,7. Segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, voltaremos com você com mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Bom final de semana, hein? Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.